Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Como é que vocês estão? Bom, eu não sei exatamente o porquê eu decidi falar sobre esse assunto, mas como eu não queria só fazer outro resumo de capítulo novo, decidi falar sobre esses dois. Vão ter pequenos spoilers do mangá, mas é bem pouco, e deixando claro que o vídeo vai ter mais sentido se vocês verem o Mitsuba e o Kou como casal. Caso vocês não vejam eles assim, sinto muito, mas você não existe. Brincadeira. Mas é só pra fazer mais sentido mesmo. Só bora pro vídeo. Tá. E como eles se conheceram? Como tudo isso começou? Cronologicamente falando, eles se conhecem lá no Fundamental, ou pelo menos eu acho que é o Fundamental, onde o Mitsuba ainda estava vivo, e lá ele senta na frente do Kou. E eles se cumprimentam, eu acho que é o primeiro dia de aula, e essa é a primeira interação que eles têm. Mas falando em questão de capítulo que eles interagem pela primeira vez, em algum capítulo, é no capítulo 18. E esse capítulo é onde o Mitsuba aparece, tem até o nome dele no título, e o Kou ele tenta ajudar o Mitsuba a realizar um desejo para ele poder descansar, ir pro céu, enfim. Só que nem o Mitsuba sabe que desejo é esse. Bem estilo Anohana, não sei se vocês já viram, mas é muito bom inclusive. O Kou não se lembrava do Mitsuba, o Mitsuba se lembrava do Kou, e aí a gente vai vendo essas interações deles tentando descobrir, né, que desejo é esse do Mitsuba. E o Kou ele acaba se lembrando depois do Mitsuba, é bem bonitinho. E aí quando tá só alegria e felicidade, o Tsukasa aparece e transforma o Mitsuba em rosquinha. Ele faz cosplay de Rengoku e aí morre pela segunda vez. Quer dizer, ele não morre exatamente ali. Primeiro o Tsukasa muda o rumor dele, ele se transforma nessa coisa aí. E depois ele morre, porque o Hanako mata ele pela segunda vez. Mata entre muitas aspas. Enfim. Os dois só vão se reencontrar lá no capítulo 30 ou 31. Lembrando que o Mitsuba que aparece no Inferno dos Espelhos não é o mesmo Mitsuba. Aquilo é uma junção de pequenos sobrenaturais e uma parte da alma do Mitsuba. Eu não ia citar capítulos além do 18 e 19, mas achei importante citar isso para fazer um pouco de sentido pro que eu vou falar depois. Agora a parte mais complicadinha de fazer, deixando bem claro que essa é a minha visão das coisas, o que eu interpretei, então se pensarem diferente, coloquem nos comentários. Eu vou começar falando sobre o Kou, quais os problemas que mais vejo nele que interferem na relação desses dois. Bom, vocês já notaram que o Kou parece meio obcecado pelo Mitsuba. Tipo, ele encontra o verdadeiro Mitsuba por horas ou um dia todo de aula, depois perde e volta o Mitsuba, que não é o verdadeiro. E depois de pouquíssimo tempo conhecendo ele, o Kou literalmente diz que se mataria pra ficar com ele, para os dois sofrerem juntos, basicamente. Olha, eu sei que eles são muito amigos, só que pra mim não justifica essa fala do Kou dele querer se matar pra ficar com o Mitsuba, porque quando o Mitsuba ele ainda tava vivo, me parece que eles não tiveram muita interação, foi tipo só eles se cumprimentaram e foi basicamente isso. E quando o Mitsuba ele se tornou um sobrenatural, eles tiveram sim bastante interação um dia todo, eu acho, mas do nada me vem essa de eu vou me matar pra ficar com você. Pra mim não entra na minha cabeça. Além disso, no arco da Casa Vermelha, tem um certo momento onde a casa mostra os maiores desejos do Kou, sendo os do presente, como uma espada salvadora de senpais, porque o Kou tava procurando a Yashiro, e alguns que surgiram antes, como o desejo de que o Mitsuba pedisse pra ele morrer, mostrando que ele não tem só uma certa obsessão, mas também tem um desejo de que o Mitsuba dependa dele. E quando eu falo depender do Kou, eu não tô exagerando, tá? Porque o Mitsuba que é mostrado pela casa, ele fala que tipo, o Kou é tudo o que ele tem, pro Kou esquecer qualquer coisa que não seja o Mitsuba. Então, eu não estou exagerando aqui. Talvez a casa tenha exagerado na hora de botar o Mitsuba pra falar essas coisas pro Kou. Talvez. Mas uma coisa é certa,
o desejo do Kou é sim que o Mitsuba dependa dele. Talvez não de forma exagerada, mas acho que deu pra entender. Inclusive, acho que isso veio da vontade dele de ser mais útil, vamos dizer assim. Porque, pra quem não lembra, o Kou teve uma discussão com o Teru, lá quando estão tentando salvar a Aoi e o Hanako, onde ele fala que era miserável só ficar em casa como substituto da mãe. Ele queria fazer mais, queria ajudar as pessoas, queria que dependessem dele como dependiam do Teru. E acho que ele colocou essa vontade no Mitsuba, porque ele não tinha ninguém. Tinha o Tsukasa? Tinha. Mas né? Acho que já tá bom de falar do Kou, porque senão vai ficar um pouquinho mais longo do que eu queria. E já ficou meio longuinho, mas tudo certo. Tá. O Mitsuba é realmente difícil dizer o que eu penso dele, nessa parte da relação dos dois. Porque eu não vejo tantos problemas que influenciariam na relação deles. Mas eu dei meu melhor aqui. Deixando bem claro que agora vão começar os pequenos spoilers, ok? Mas eu juro que são poucos. Bom, pra começar, depois de todo mundo voltar pro mundo dos vivos, o Kou e o Mitsuba se encontram e vão meio que em um encontro. Inclusive, o Mitsuba só aparece ali na casa dos Minamoto e foda-se. Enfim, no meio de um problema que surge nesse encontro, acabamos descobrindo que pro Mitsuba continuar ali, ele precisa comer sobrenaturais. E come humanos também. Ele também estava se segurando para não acabar com o Kou ali mesmo. E sinceramente, eu não duvido que o Kou aceitaria de boa, porque esse garoto tem sérios probleminhas. Mas aí vocês podem estar se questionando: ah, Selene, mas o Mitsuba ele não come obrigatoriamente humanos, ele pode só ficar com sobrenaturais e vai estar tudo certo. E eu até concordo com vocês, mas pensem só, vocês realmente confiariam em alguém que, se ficasse sem comer um sobrenatural, poderia acabar te matando? Eu acho que não, né? E outra coisa, momentos antes de descobrirmos isso, o Mitsuba admite que só foi conversar com o Kou pra ser exorcizado, porque não aguentava mais continuar assim. Pura depressão. E eu sei que vocês podem dizer que o problema que eu vou falar agora não tem tanta relação com o Kou, mas acho que é um tópico importante, que é o fato de que ele não sabe o que é ou quem ele é. Quer dizer, ele sabe que é um sobrenatural, que antes era o Mitsuba, mas ele tem plena consciência de que não é mais o Mitsuba. Ele se tornou outro sobrenatural, e acho que esse problema deveria ser resolvido antes de alguma relação. Na minha opinião, o autoconhecimento é um passo muito importante para qualquer relação. Assim você sabe seus limites, como se expressar, algo que o Mitsuba demonstra de uma maneira bem, talvez explosiva, não sei bem se seria essa a palavra certa, do que eu senti lendo o mangá. Ele também não se encontra no mundo dos vivos e dos mortos, mas felizmente nos capítulos mais recentes, antes dos Guardiões mudarem a linha do tempo, o Mitsuba ele teve assim mais interação com a Yashiro, ele parece estar passando mais tempo com o Kou, e é algo que eu gostei de ver, sinceramente. Eu gostei, ele parece estar se encontrando mais. Mas é claro que a sua própria identidade ele não sabe dizer o que ele é. Ou pelo menos eu interpretei isso. Ele finge ser o Mitsuba, ele finge ser algo que ele não é mais. E eu sei que no fundo ele tem uma parte do Mitsuba, ele vai agir de forma parecida com o Mitsuba algumas vezes. Mas ele, sei lá, ele só parece estar fingindo tudo. Em tudo ele finge ser o Mitsuba. Sendo que em algumas coisas eu tenho certeza que, ou pelo menos quase certeza, que ele deve pensar diferente do Mitsuba antigo. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Bom, eu acho que era só isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários e eu vou estar respondendo vocês. Se vocês tiverem uma opinião diferente da minha, também coloquem nos comentários. Eu acho legal ter uma troca de opiniões, claro, sempre mantendo o respeito. E se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, também tô aceitando. É isso. E em resumo, gente,
Vamos todo mundo pra terapia.